Dois casais de jovens namorados caminhavam por uma trilha encoberta de neve que os levaria até o pico da montanha onde acampariam naquela noite. Vamos parar um pouco? Meus pés estão congelados, sugeriu Bruna, enquanto segurava firme no braço de Caio, seu namorado. Não seja mole, Bruna. A crise está quase me levando nas costas, gracejou Fred, arrancando gargalhadas de todos. Depois de algum tempo, chegaram no local de parada. Apesar do inverno, não nevava e o ar estava tão calmo quanto uma brisa litorânea. Esta seria a última noite de aventura dos jovens, já que pela manhã tirariam as fotos das quais precisavam para o trabalho da faculdade e partiriam de volta para a cidade. Enquanto montavam o acampamento, Caio assoviava uma triste canção enquanto manchava a neve com urina. Pare com isso, amor. Eu já terminei, respondeu ele, subindo as calças. Me refiro a esta música horrível. Cuidado para não congelar esta coisinha aí, cara, interferiu Fred, para riso de todos. Longe dali, a criatura farejou o cheiro de urina pairando quente no ar. Então abriu seus olhos demoníacos e fungou até encontrar a direção de onde vinha. Lentamente, ele deixou sua toca e urrou para o céu estrelado antes de correr noite adentro. Enquanto conversavam ao redor de uma pira em chamas para espantar o frio, Chris achou ter escutado algo ecoando no ar. Vocês ouviram isso? Eles se olharam por um instante. No entanto, depois do breve silêncio, chegaram à conclusão de que talvez fossem lobos ao longe. Não foi um uivo, pessoal. Era assustador. Mas por que só você ouviu isso? Indagou Bruna em tom de deboche. Vocês falam feito tagarelas, por isso não ouviram. Bom, acho que vou me deitar. Você vem, Fred? Espere o vinho acabar, meu bem. Não, estou cansada. Te espero debaixo das cobertas. Logo um sono intenso fez seus olhos pesarem feito chumbo. Entre um gole e outro, ouviu-se um ruído. Vocês ouviram isso? Indagou Bruna, assustada. Em resposta, todos ficaram quietos. Foi quando o barulho de passos correndo os fez gelar. Acalmem-se. Devem ser os lobos que a Cris ouviu uivarem, disse Fred, apoderando-se de uma faca. Você me espera na barraca, Bruna, ordenou Caio. De jeito nenhum, vou com vocês. Fique e faça companhia para Cris. Convencida pelo namorado, Bruna ficou do lado de fora da barraca a vigiar a amiga, que dormia cansada. Em algum lugar não muito longe dali, Caio e Fred vasculhavam com suas lanternas os recônditos gelados da montanha. Vamos nos separar, disse Caio, segurando firme sua faca. Fred consentiu, empunhando uma faca ainda maior. Caio seguiu em frente na trilha, enquanto Fred desviava seu rumo para o lado norte e seguia em frente, sorrateiro e com medo. Mais uma vez, Caio parou para se livrar da cerveja que tomara em demasia, então abaixou suas calças e manchou a neve com urina. De repente, a criatura surgiu à sua frente como uma assombração. Entretanto, esta era palpável, grande, faminta e feroz. Seu corpo era esguio e corcunda, seus olhos grandes e vermelhos e suas presas e garras, mortais como navalha. Sem que tivesse tempo para qualquer reação, Caio fora agarrado pela garganta que logo estava estilhaçada. Seu sangue quente tingiu a neve e seus olhos foram devorados pela criatura, que, deixando uma baba escura e rançosa escorrer pelo canto da boca, mais uma vez farejou o ar,
encontrando a direção de sua próxima presa. Fred ouviu o urro da fera ecoar novamente no ar, desta vez mais alto e mais assustador. Portanto, decidiu voltar para o acampamento, correndo e chamando pelo nome do amigo. Seus gritos orientaram a fera, que logo estava em seu encalço. Depois de perceber o vulto que o seguia, Fred correu ainda mais rápido e gritou ainda mais alto. No entanto, o grito agora era de socorro. O vulto se aproximou e, num grande salto, pousou sobre as costas de Fred, fazendo-o cair de cara na neve. Com uma única investida do monstro, seus pulmões foram arrancados e jogados para longe. Mas a criatura queria mais. Então urrou forte, antes de sumir correndo na escuridão. Do lado de fora da barraca, Bruna andava de um lado para o outro, aflita e com frio. Ela mantinha nariz e boca encobertos com as mãos enluvadas. Então, ao ouvir passos se aproximando na fria escuridão, chamou pelo namorado. Caio, é você, meu amor? Sem resposta, Bruna ficou apreensiva e se pôs a chorar, cobrindo seus olhos como uma criança que evita olhar para o monstro que sai debaixo da cama. Ela não pôde presenciar a chegada do mal que caminhava silencioso, sentindo o bafo quente da fera. Pouco a pouco, a jovem trêmula que chorava sem parar abriu os olhos e, em seguida, desmaiou. Estranhamente, a criatura esguia e desprovida de pelos cheirou sua presa estendida no chão, como se o deleite do cheiro o excitasse. Então urrou alto para o céu estrelado e caiu para o lado, sufocando com a dor da faca que fora cravada em suas costas de pele de sapo. Chris puxou a faca de volta e, num gesto destemido, fez sua segunda investida. Entretanto, o golpe fora parado pelas garras afiadas da criatura que urrava sem parar. Com um solavanco, Chris foi ao chão, mas ainda segurava firme a faca. Então relutou como pôde, pois a criatura estava fraca e desnorteada por causa da hemorragia. Depois de um breve embate, Chris cravou finalmente a faca no coração da fera, que urrou antes de sucumbir na neve manchada de sangue. De repente, ela dobrou os joelhos e sua mão não tinha mais forças para segurar a faca. O sangue quente que escorria da ferida causada pelas garras da criatura banhou suas costas. Então seus olhos escureceram quando seu jovem coração parou de bater. Pouco tempo depois, Bruna despertou do desmaio e caminhou cambaleante sobre a neve vermelha, até se dar conta do cenário macabro no qual ela fazia parte da cena.